não é da maneira que a gente gostaria, do momento que a gente está passando no mundo, mas também é válido, né? A gente que fica tanto tempo longe da nossa família e a gente acha até estranho, né? Minha mulher tá me botando para fora de casa para me treinar. Não, eu fiz um paredão em casa ontem. A minha esposa já foi pro paredão. Deu empate, eu era o líder, eu já mandei ela pra lá. Ela tá na berlinda. Talvez ela saia da casa hoje. É uma doideira, mas o bom é que a gente está com a família, isso é um momento único e inesquecível pra gente. Você tá onde? Tá no Rio? Tá. Por onde Tô você no tá? Rio, tô no Rio. Tá em casa? Tô em casa, tô em casa. Jogando muito fute-mesa? Um pouquinho. As crianças jogam, né? Gostam. Então a gente vai fazendo um pouquinho do fute-mesa, um pouquinho do videogame, um pouquinho de iPad. Vai tentando fazer várias coisas. Não vem me falar que joga PES, você joga FIFA, né? Jogo FIFA, jogo FIFA. Boa, porque eu encho tua bola lá no comentário. Se eu souber que você tá jogando PES, que é o concorrente, eu vou começar a te cornetar, tá? Não, é FIFA até mostra, tá louco? Tiagão, bate-papo super descontraído. A gente quer contar um pouquinho para essa molecada. A ideia da nossa live é aproximar as crianças do Caioba e todos os seus fãs, porque a live é aberta, e contar um pouquinho da tua vida fora de campo, um pouquinho da tua trajetória. Para começar, fala onde você começou, os primeiros passos dentro do futebol, onde foram? Não, na verdade, cara, eu comecei a jogar Olha, com olha sete que anos em moleque. escolinha, né? Eu acho que mais ou menos essa idade aí, eu estava numa escolinha do núcleo do Fluminense em Campo Grande. E esse núcleo foi fazer um amistoso contra o Fluminense em Xerém. Se eu não me engano, nós perdemos de 12-1. E Ah, o foi Fluminense, equilibrado. foi bem equilibrado. E aí o Fluminense, na época eu jogava de volante, né? Chamou eu e mais um atacante desse núcleo, onde a gente ficou fazendo avaliação durante um período. E depois desse período eu fui federado pelo Fluminense. E meu amigo, infelizmente, ele não passou nesse teste. E eu segui, se eu não me engano, mais 6 meses, até que mudou a categoria no ano seguinte. E eu fui mandado embora porque mudou o treinador, mudou todo mundo. E o treinador, como eu não sei o porquê, acho que ele não gostava muito, enfim. Ah, E ele sempre já tem uns tinha. caras desse, né? Eu acho que ele já tinha o time dele meio que formado, sabe? E ele embicou naquela, vou seguir com o meu grupo, aqueles que estão chegando agora eu vou desfazer deles, que ele busque em outro lugar, né? E aí eu fui girando, cara, fui girando pelo Rio de Janeiro aí, Madureira, Olaria, Flamengo, Botafogo e América. Então, o América foi o único que me aceitou, né? Legal. Fiquei, se não me engano, um ano, né, no América Futebol Clube. E logo após o treinador do América, o Carlinhos, ele foi convidado a trabalhar no Barcelona Esporte Clube, né, de Vargem Grande, aqui no Rio. E ele foi convidado para o profissional já. E eu não tinha idade ainda, nem de juniores, né? Ele me levou para Aham. lá, eu jogava com os juniores, mas treinava com os profissionais. Descia para jogar. Até que tava faltando o zagueiro. Ele perguntou se eu gostaria de jogar de zagueiro e eu comecei a jogar de zagueiro e tô aí até hoje, cara. Gostei e fiquei. E aí do Barcelona, esse Barcelona Esporte Clube, eu fui um dos dirigentes, era gaúcho, né? E aí me levou pro RS Futebol Clube, que era do Paulo César Carpegiani, né? Lembro. Em Alvorada, no Rio É Grande esse do time Sul. aqui? É, isso aí. Olha ele Isso aqui, aí a ó. gente Ó. estava num torneio lá na Itália, essa foto aí. Se eu Sério? não me engano, era em Ancona o torneio. E fomos campeões lá, cara. Ah, e os caras já começaram a olhar pra você diferente, tá vendo? Era uma questão, era um indício. Na verdade, uma história assim bem curiosa que eu nem terminei o campeonato porque eu fui convocado para a seleção de base que ia fazer uns treinamentos, se eu não me engano, em Curitiba. E aí eu Aham. tive que voltar às pressas de lá, meio que fugido assim, né? E aí eu cheguei em Porto Alegre, já embarquei direto para Curitiba, onde fiz um período de treinamento, minha única vez sendo convocado pelas categorias de base da seleção brasileira. Depois eu só voltei na principal.
Aí você passou pelo Juventude e foi para Europa, Isso. né? Aí eu fiquei 3 anos no RS Futebol Clube, e em 2004, um dos nossos dirigentes esportivos era o Rodrigo Caetano. Ele Grande acabou Rodrigo. ele acabou a carreira dele lá jogando com a gente, era o nosso capitão, e encerrou a carreira e virou dirigente. E foi ele que conseguiu essa minha ida para o Juventude de empréstimo para disputar o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Gaúcho, enfim. Aham. E, e aí eu fiquei 6 meses no Juventude e fui vendido para o Porto, né? De Portugal. Eu joguei só o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e fui vendido para o Porto. Chegou no Porto, eu fui contratado para o time principal. Acabou que eu fiquei no time B desde o início. E aí começou aquela história da minha doença, da tuberculose, né? Que eu já estava jogando doente, sem saber que estava com essa doença. Essa aí mesmo. Bonita capa, hein, E meu? ficou legal, né? Lindo. Ficou muito legal. E então eu já jogava, cara. Eu jogava muito doente, eu tossia muito, eu não conseguia fazer as coisas que normalmente eu poderia fazer, né? Eu sentia meu pulmão ardendo muito, mas a gente E do ainda nada, não. Thiagão? Do nada, do nada, do nada. E a gente não sabia o porquê, né? Até Aham. o Rubem Júnior estava comigo no time B. Eu acho que ele tinha feito uma besteira Grande no time Rubão. principal. Rubão, E aí, gente finíssima. gente fina. Aí desceram ele pro time B. Eu fiquei lá com ele. E ele tava também com um pouco de dor no peito. Ele ficava me sacaneando que era saudade da minha namorada na época, que é minha esposa hoje. Ele ficava Isso é me zoando. importante, importante você falar disso, entendeu? A mãe dos É, seus filhos, essa isso aí. esposa, começou cedo, né? Começou cedo. Na época ela tinha 16 para 17 anos. A gente já Morava na estava tua junto. rua. E isso, na rua de cima, né? Mas eu ficava mais na rua dela do que na minha. Mas continua, tô brincando. Aliás, deixa eu só E fazer uma pausa aqui. Ó, o Leandrinho, Nego Preto, tamo junto. Um monte de gente te mandando um abraço. Melhor zagueiro do Brasil. Só para você, antes de você continuar essa história da tuberculose, porque eu acho que é muito legal falar disso, até nesse momento que a gente está de coronavírus, porque você é um exemplo, você é um case de sucesso. Um cara que saiu, vem de uma família humilde, acho que nunca te faltou nada, mas você usou o uhum, futebol para isso. crescer na vida. Hoje você é um dos maiores zagueiros do mundo, uma carreira incontestável. Então é legal você contar a sua volta por cima na questão da saúde, né? Que você teve um problema sério de tuberculose, mas conseguiu se tornar o monstro que você se tornou. Então, Caio, acho que eu já contei isso algumas vezes, mas sempre que eu tô contando para alguma pessoa, ela fala: Caraca, nunca escutei tua história. E até um tempo atrás eu estava fazendo massagem em casa com a massagista que nos atende. E eu comecei a contar para ela, ela não sabia da história, ela começou a chorar, porque ela estava passando por um momento difícil e não sabia como reagir. Ela fazia oração a Deus. E naquele momento ela falou: Pô, minha oração ela foi atendida. Tudo que você falou é o que eu pedi em oração, sabe? Que legal. Então eu olhei para ela, ela estava pingando, eu não estava nem fazendo mais massagem com óleo. E eu fiquei tão assim, cara, tão feliz de estar podendo contribuir assim, né, para esses assim, um cara campeão de títulos, de levantar troféu, mas eu digo que campeão da vida, assim, sabe?
pouquinho. Agora... Tá, eu não estou escutando. Tiagão? Escuta um pouco, vai e corta. Tô escutando muito. Tá, melhorou agora? Eu... Voltou? Tá voltando aos poucos, parece. Bom, eu tô te ouvindo bem agora. Você consegue me ouvir bem, Thiago? Eu escuto um pouquinho, cara. Então, vamos tentar retomar o papo que você estava falando da como você enfrentou a tuberculose antes de virar o monstro que você virou depois. Então, foi em 2005, né? Que a doença ela foi constatada pelos médicos russos, já que eu fiquei apenas 6 meses no Porto e fui transferido para o Dinamo de Moscou, na Rússia. E chegando lá, tive que fazer alguns exames normais, né? Para que a gente possa... os exames médicos de rotina. E um desses exames, como eu já não estava conseguindo treinar muito bem em função das dores no peito, fizeram um check-up geral no pulmão. E naquele momento só mandaram eu parar de treinar, ficar no quarto fechado. Ficou sozinho, E Thiagão? Você ficou com alguém lá? fiquei sozinho, fiquei sozinho. Sozinho? Fiquei sozinho. Barra, né? E Difícil, aí, né? isso. Só que a pré-temporada nossa, ela foi em Lisboa. Eu fui do Porto para lá e voltei para Lisboa para fazer a pré-temporada no CT do Esporte. Tá. E aí nós ficamos no CT do Esporte e já mandaram eu parar de treinar. Não me falaram o porquê. E eu também não conseguia me comunicar, como o russo eu não falo, o inglês também não. Então foi bastante complicado essa ligação nossa. E aí voltando para a Rússia, 2 ou 3 dias depois, mandaram eu ficar em casa, que dentro de alguns dias eles iam entrar em contato comigo, ia mandar uma tradutora para me explicar o que estava acontecendo. E aí chegou o tal dia, o doutor chegou, já pediu para mim arrumar umas malas, um computador, um videogame, para ir no hospital fazer uns exames. Eu achei aquilo estranho, né? Perguntei para a tradutora por que eu estar levando o computador, videogame e uma mala pro hospital. Ela também não me falou, só pediu para que eu pudesse fazer o que ele estava falando. E chegando no hospital, numa sala assim fechada com os doutores, estava a minha radiografia, num quadro assim, que praticamente eu só via um pulmão ali. Eu só via um Caramba. lado. O outro tinha um buraco enorme, você não conseguia ver. E ele já estava sendo mais agressivo do que o normal, porque ele já estava já indo para o outro pulmão. Você via um pedaço já do outro pulmão sendo infectado, podemos dizer assim, né? E aí eu sou leigo no assunto, perguntei o porquê, e a doutora me mostrou que eu já não tinha praticamente um pulmão, e se demorasse 1 ou 2 semanas para descobrir essa doença, ela já não teria mais cura, porque ela ia avançar de uma forma que ia acabar com o meu outro pulmão, e aí eu ia vir a óbito, né? Então, Aham. graças a Deus, deu tempo para que eu pudesse fazer esse tratamento. Fiquei 6 meses internado na Rússia, né? Esses 6 meses, os primeiros 2 meses eu fiquei sem receber visita nenhuma. Apenas a tradutora que ia levar aqueles cartões de internet para mim, poder colocar no computador para que eu pudesse comunicar com os meus familiares no Brasil. E ao final dos 2 meses eu podia ir para casa sexta-feira à noite e voltava segunda de manhã para o hospital e ficava esse período todo. No início foi minha mãe e um amigo meu para lá ficar comigo para me dar esse suporte, até para levar comida para mim, né, de casa, uma marmita, porque a comida do hospital eu não conseguia comer. E logo depois minha mãe teve que voltar para o Brasil com alguns problemas pessoais, e aí foi a minha sogra e a minha namorada, hoje minha esposa, com 17 anos, né? Na Fala o época nome que ela dela, tinha. Tiagão. É a Isabelle.
Senão você vai dormir na Ela, sala. é, ela largou os estudos, né, na época, era de menor, teve que pegar algumas, algumas assinaturas, principalmente do pai, de autorização para poder viajar. Senão tava pensando que a mãe ia roubar ela dele, ia ter essa história. Mas aí ela largou os estudos, foi para lá, ficou comigo e nesse, se eu não me engano, mais 4 meses ela ficou comigo lá, né? Uhum. E aí acabando o tratamento, que o tratamento da tuberculose são 6 meses. E o final dos 6 meses você tem que estar curado, né? E quando chegou o final dos meus 6 meses, eu ainda não estava curado. Você achou que você ia Eu ainda largar, não que você não estava fosse curado. continuar? Achei. Achei que eu não ia aguentar. Até porque no final dos 6 meses, praticamente eles te tiram do hospital, né? Você não pode mais ficar. E aí a doutora falou para a tradutora e ela traduziu que eles queriam operar o meu pulmão. Esse pedaço que ainda não estava curado. E ela, na visão dela, eu não ia nunca mais jogar futebol se eu fizesse essa cirurgia. E aí foi onde entrou o Ivo Wortmann, né, que era meu treinador lá na época, Uhum. meu empresário, o Paulo Tonieto, que me tiraram da Rússia e me levaram de volta para Portugal. E aí no Porto, na cidade do Porto, eu conheci um especialista que se chamava Joaquim, né? Parece que todos eles se chamam Joaquim, né? Ou Eu não Manuel. lembro o sobrenome, eu não lembro o sobrenome dele agora. Ele, na primeira consulta, ele falou: fica tranquilo que você vai voltar a jogar futebol. E aí, cara, eu fiquei mais relaxado, tirei aquele peso das minhas costas, porque até então eu não sabia que eu iria voltar a jogar futebol. Era o meu sonho de Uhum. criança, como muitos aqui que estão vendo na live, de repente essa história pode inspirá-los em alguma situação aí na Não, frente. e não, ainda mais em época de coronavírus, pô, é super legal o teu depoimento aí, teu testemunho, porque a gente vai sair dessa, a gente já a vida volta ao normal, ter um pouquinho Exatamente. de otimismo e jogar pra cima e falar desse time aqui, ó, que eu sei que tá no teu coração, ó, que depois você Esse voltou aí pro é clube. fera. E aí, depois dessa reabilitação lá no Porto, eu voltei para o Fluminense. Voltei para o Fluminense. Na verdade, Caio, é uma história bem engraçada. Eu tenho que contar porque a gente só depois a gente vai entender os planos de Deus para nossas vidas, né? Fiz o tratamento com o Joaquim lá no Porto. Voltei praticamente curado para o Brasil. Fiz a pré-temporada com um preparador físico aqui no Rio de Janeiro. Eu treinava na areia e aquele pequeno, aquela pequena área de grama que tem na orla, porque eu não tinha campo, não conhecia ninguém. E aí meu empresário conseguiu um preparador físico que começou a fazer os trabalhos comigo para que eu pudesse voltar a jogar. E aí o início foi cansativo, fiquei treinando bastante tempo, e aí teve algumas ofertas de alguns clubes, um deles era o Fluminense, que como todos sabem, é meu clube de coração. Então, assim, não tive dúvida na época. E aí compartilhei esse momento com o preparador físico. Pô, tô, tô recebendo umas sondagens do Fluminense, que não sei o quê. É meu clube de coração, meu sonho era jogar lá, jogar lá. E aí acabei o assunto, Caio, e ele virou para mim e falou: pô, eu sou o preparador físico do Fluminense. Eu não sou o primeiro, mas eu sou o Aquelas segundo. coincidências da vida, né? Isso. Ele falou: eu sou do Fluminense. Então, quando eu cheguei no Fluminense, quando eu assinei o contrato, ele já sabia tudo que eu tinha feito já de pré-temporada. E aí só deu para mim assim, fazer os exames médicos. Sabia que você Eu estava tive que fazer voando, uma né? Que bateria, fisicamente era só se apresentar e jogar. exatamente, e Tá passar com um nos pouquinho. exames pulmonares, né? E aí fiz um monte de Uhum. exame na época da Unimed com o Celso Barros, enfim, tive que fazer um monte de exame.
E o último deles era do pulmão, para saber se eu estava realmente curado. E aí sentei na mesa do doutor, o doutor falou, não, você tá bem, que não sei o quê. Mas eu tô vendo aqui que tem várias cicatrizes no seu pulmão, isso é uma coisa normal, que você vai ter que se adaptar a esse momento novo para você. E antes dele me dar o aval, ele perguntou com quem que você terminou o tratamento. Eu falei com o Joaquim do Porto, da cidade do Porto. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Ele falou, Joaquim foi o meu professor, ele que me ensinou tudo que eu sei hoje. Pô, para você Que ver, legal. um lá em Portugal, outro aqui no Brasil. Aí depois Mas tudo entraram em interligado. tudo interligado. E aí ligaram, se falaram, porque eles tinham contato diariamente, mas nunca ele ia imaginar que eu ia parar na mão de um aluno dele, né? Que E aí legal. as coisas foram se encaixando, Caio, que só depois a gente vai entender, né? A É. gente tem que passar por esses momentos para lá na frente a gente entender. Você jogou muito, ganhou bola de prata de melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão de Libertadores, ganhou um monte de coisa. A torcida do Fluminense está mandando um monte de like, então eu vou dar uma corrida aqui, Tiagão, porque tem tanta coisa que eu quero saber de você. E tem a galera da Itália, tem a galera de Paris, lá da França, tem a torcida do Flu. Então, mandando um abraço ao Mário, Flu, volta ídolo, Fluminense, Marcão, nosso amigo Marcão, um dos grandes jogadores da história do Fluminense, tá aqui na nossa live também te mandando um abraço. Você volta ou não volta? Você pretende encerrar a carreira? Não tô falando que você tem que parar não, tá? Mas você pretende um dia voltar? Pô, já ia perguntar, pô, tá achando que... Não, Mas você Caio, tem mas esse sonho de um isso... dia voltar? Tenho. Tenho, porque num dos momentos mais difíceis da minha vida, o Fluminense abriu as portas para mim, né, Caio? E eu sou muito grato. E essa gratidão, ela tá acima de qualquer coisa. Eu penso sim, não sei quando ainda, Uhum. mas eu penso em voltar a investir essa camisa novamente. O meu último jogo no Maracanã foi um jogo contra o Ipatinga, onde a gente já estava livre do rebaixamento, porque esse ano foi um ano muito difícil. A gente teve umas brigas boas aí para escapar desse rebaixamento. E no último jogo contra o Ipatinga, no Maracanã, tinham, se eu não me engano, 52 mil pessoas para ver a minha despedida, né? Então isso mostra o carinho e o reconhecimento do torcedor tricolor comigo. Então eu pretendo sim voltar para poder encerrar de uma maneira digna e falar: meu sonho está realizado. Não, e a torcida do Fluminense em peso aqui, como muita gente querendo saber se você volta a vestir essa camisa aqui, ó. Tem um monte. Para começar, vai, manda uma saudação para todo mundo em italiano que está seguindo o nosso bate-papo aqui. Guarda, io sono molto contento di aver messo questa maglietta del Milan, una maglia storica, che era un sogno mio di arrivare in Europa e giocare con una squadra importante. E quello sogno è stato realizzato con la maglietta di Milan e conseguentemente con la maglietta del Paris Saint-Germain. Quindi sono sempre molto felice perché sempre che torno in Italia, soprattutto a Milano, sento che i tifosi milanistas sono sempre molto contento di vedermi e quindi vediamo quello che succederà al futuro. Al Bravo. momento ho un contratto ancora con Paris Saint-Germain, è un contratto ancora di 4 mesi, con questo virus non sappiamo quello che succederà, però ho un contratto con PSG e spero rinnovare il mio contratto, spero che Leonardo puoi guardare questa live e fare il mio contratto Toma essa agora. pressãozinha aí, Léo. Tiagão, você chega no Milan, a gente vai falar muito de Paris Saint-Germain agora, mas você chega no Milan e você pega Robinho, Pato e Zlatan. Quem te deu mais trabalho? Acho que o Pato, hein, cara. É Acho sério? que o Pato. Apesar que no início, no primeiro dia, foi o que mais me ajudou. Porque eu cheguei, já estava caindo à noite, eu tinha que chegar e fazer os exames no Milan Lab.
E ele ficou me esperando para que ele pudesse ser o tradutor, para poder me ajudar. Então ele ficou até, sei lá, 9 horas da noite, o treino acabou às 5, ele ficou lá me esperando para poder me ajudar. Mas depois foi eu que ajudei ele, porque esse moleque ele não é normal não, cara. Gosto muito dele, mas ele não é normal não, ele tem um parafuso a menos. Ele aprontava mais que o Zlatan, que Ibrahimovic? Aprontava muito, cara. O Ibra Sério? Conta uma aprontava dele. mais dentro de campo, né? Pela personalidade dele, né? O Ibra tem uma personalidade muito Aham. forte. Mas o Pato fora de campo, cara do céu. Era duro, hein? Era duro. Eu e o Robinho tinha. O Robinho tendo que amparar o Pato. Isso, nossa senhora, cara. Eu não consigo imaginar isso. Não, 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 não. Não é possível, não é Não, é possível. O imaginável. Robinho cuidando de alguém não tem alguma coisa errada, Thiago. É. O Pato, ele era tão sem vergonha. Vou contar a história dele. Que lá no Milanello tem quartos duplos e individual. Ele ficava no É. individual, eu e o Robinho junto. O Robinho, pelo amor de Deus. Mas enfim, dava para ter um bom ambiente com o Robinho. E o Pato, ele entrava no nosso quarto, ele se trancava no banheiro. A primeira vez a gente não entendeu nada, né, cara? O que o Pato tá fazendo no banheiro? No Tem nosso, 10 você tem um minutos e quarto só pra ele? ele vem no nosso banheiro. O que ele tá fazendo lá dentro? Achei que ele tava no telefone, alguma coisa assim. Ele sai do quarto e vai pro quarto dele. Falei, Robinho, o que esse moleque fez no banheiro? Aí vai eu e o Robinho lá. Ó, o William tá Chegamos aqui lá, também, mandando abraço, Thiagão. você na. Quem? O William, seu parceiro de Cabeleira? seleção do Chelsea. Cabeleira. Esse Abraço, esquerdão é gente William. boa demais, meu irmão. Mas conta, e aí? Então, e chegando no banheiro, Caio, você falar, esse moleque não é normal, cara. Você já pode imaginar o que ele fez no banheiro e saiu correndo, né? A gente chega no banheiro, olha o que ele fez no vaso Deu e aquela corre atrás dele para empesteada. tentar pegar ele. Não, tava uma catinga incrível. Ele, ele tem um quarto sozinho, cara. Ele desce no nosso, faz e vai embora sem falar nada. Ele não deu bom dia, boa tarde, falou nada. Era um dia de concentração. Cara, esse moleque, ele é. Daqui a pouco ele vai ficar sabendo o que eu falei, mas enfim. É só Pato, se pra você contar estiver um pouquinho ouvindo, mesmo. entra aqui para se defender, meu. É impossível. Ele não tem defesa, isso aí é incrível. Só E uma o pessoa que Robinho? tem um parafuso a menos pra fazer isso. O Roberto contava cada história, todo mundo, né? Roberto, Zico, Kaká, Denilson, contava um monte do Robinho também. O Robinho, nessa época, ele já tava virando, né? Já tava Já virando, não tava tava mais aprontando quietinho. muito, não. A Vivi dava no meio dele, né? Então ele ficava mais sossegado. Toma, Mas ele é tem um medo da cara. esposa, né? Ele tem medo, ele Tem, pipoca, ele lógico que tem. pipoca. Quem não tem, Caio? Pô, eu recebi uma mensagem esses dias, eu falei, caraca, que legal essa mensagem. Aí li, falei, caraca. Aí tava escrito assim, nesses dias de quarentena, conversando com a minha esposa, eu vi o quanto ela é gente boa, né, cara? Tipo assim, Mas que é verdade, exagero. cara. A Ai, gente quarentena do tá céu. revelando cada coisa. Tá, pior que tá. Pior que Vem tá. cá, Zlatan, eu acho o Zlatan um dos caras mais engraçados que existe no futebol. Não o conheço pessoalmente, mas acho que ele é um marrento, gente boa. Sabe aquele marrento engraçado? Sim. É isso ou ele é meio mala no outro sentido? Não, não é não, cara. Quem conhece ele, quem tem um convívio com ele ali diário, do cotidiano, você vê que ele é esse mala que você falou aí. Mas Ele é querido, né? pra fora, assim, a aparência que ele dá, né? É que é um cara, pô, esse cara marrento do caramba, cada frase que ele solta, né? Vira e mexe tem Aham. alguma frase dele aí. Agora, antes dele sair lá de Los Angeles, se eu não me engano, ele falou: agora vocês podem voltar a assistir o futebol de vocês aí, que eu fui embora. Tipo assim, essas Ele é frases, demais. só ele que tem essas tiradas. Você ouviu agora Mas, do coronavírus? que ele falou que se o Corona não vier até ele vai atrás do Corona, né? Se o Corona não vem a Zlatan, Zlatan vai até o Corona. Ele tem essas loucuras aí. Mas ele é muito gente boa, Caião. Ele é muito gente boa. Eu tenho um contato com ele ainda diário, assim, a gente fala, sei lá, uma vez por semana ou 3 vezes, 2 vezes no mês, assim, a gente troca um pouco de mensagem. Agora tá um pouco difícil. Eu falei com ele se eu não me engano, uns 10 dias. Ele tá na Suécia, né? Com a família dele, fazendo essa quarentena aí também. Mas é um cara, assim, que tem uma vontade enorme de ganhar. Ele não aceita perder.
Os treinamentos é uma briga constante, quem joga contra ele, quem joga no time dele. Enfim, uma das nossas brigas, eu briguei com ele umas 2 vezes. Uma no Milan, se eu não me engano, 2 no Paris. Sério? Porque uma da pré-temporada, essa história é legal. Das pré-temporadas a gente fez no centro de treinamento da seleção francesa, em Clairefontaine. E aí, Caio, pô, pré-temporada a gente foi fazer um coletivo e sabe que, pô, na pré-temporada os coletivos são ridículos, né? Todo mundo Aham. sem perna, todo mundo cansado, não Cozido. consegue fazer o que a mente fala para fazer. E ele tava quebrando no treino, ele tava quebrando muito. Toda bola que ele pegava, ele errava. E ninguém falava nada, o Zlatan, né? Ninguém falava nada. E eu lá de trás, boa, Zlatan, vamos. Não dá nada, né? Andiamo, andiamo. E eu errei uma, ele não falou nada. E aí ele pediu uma bola em profundidade, pô, perna pesadíssima, né? Eu fui meter um lançamento lá de trás, a bola não chegou na metade, cara. Ele começou a gritar lá da frente, abrir braço. Oh, Thiago Silva errando isso, que não sei o quê. Não, como é que ele falou? Não é possível. Ele começou a me excomungar lá da frente. Aí Aí você eu não contei aguentou. de 1 a 10, ele continuou falando. Aí eu comecei a falar também. Eu falei, pô, tu tá errando todas as bolas que você pega, você erra. Ninguém fala nada contigo, eu sou o único que tô te apoiando. Agora eu erro uma bola, você vai me crucificar pra todo mundo? Aí começamos a discutir, pra lá, pra cá. Aí o treinador chamou, acabou o treino. Ah, vocês não podem discutir dessa maneira, que não sei o quê. Os jogadores mais importantes, imagina os outros olhando isso, que não sei o quê. Eu falei, tá, eu tô errado, mas ele também tá errado. Tá. Aí acabou o treino, botou todo mundo pro vestiário. Eu fiquei puto no campo, Caio, porque, pô, eu fiquei doido. Porque E eu era aí? o único que tava apoiando ele. E aí ele foi pro vestiário brabo, foi na frente, e eu fiquei no campo um pouquinho, depois eu fui caminhando pro vestiário, bolado eu tava, muito bolado. Aí cheguei, para passar pra fisioterapia lá, você tem que passar pelaquela água gelada que a gente faz pós-treino. E ele Aham. tava fazendo a água gelada. E Aí não dá pra passei, encarar, o cara é grande, o cara luta, não, você né? tá doido, o pé dele vai lá em cima, rapaz. Tá aqui E aquela aí, voadora. eu passei de cabeça baixa, assim, puto, né? Falei, puta merda. Aí passei por ele assim e falou, Thiago. Eu falei, ah, pronto, vem ele de novo. Aí voltei, olhei pra ele, ele falou, você me desculpa, eu tava errado. Uma das poucas vezes que eu errei na minha vida. Pô, Desculpa. que legal. Aí eu falei, cara, aí me quebrou, né? Vontade que eu tava de Aham. xingar ele, me deu essa aí, eu peguei e saí assim. Aí ele, não, primeira vez que eu erro na minha vida. Primeira vez, ele não falou uma das poucas vezes. Ele falou, a primeira vez que eu erro na minha vida. Até Então, na hora de pedir desculpa. desculpa, ele É, continua sendo Ibra, né? ele continua, ele continua. Mas ele é um cara que tem um coração muito bom, cara. Se você conhecer ele, você vai gostar da pessoa Zlatan. Tiagão, outro amigo nosso, cracaço também, que tá aqui na live te mandando um abraço, falou: sai daí, te amo, Paulinho. Paulinho Paulinho, tá aí com a Paulinho, gente. cuidado aí, Paulinho, onde você tá? Volta pro Brasil, meu, chega de China. Tudo começou aí, vem pra cá. Mas eu acho que ele tá aqui, não tá não? Acho que ele tá. Deve estar descansando aqui, né? Acho que todo mundo Né, voltou. aproveitando um pouquinho. Paulinho, beijo. Olha ele aí, ó, Índio, velho. resenha furada. Ah, Índio, você gosta, você dá de saudade, rapaz. Ô, Instagram, deixa eu te falar uma coisa, Instagram. Por que vocês não colocam 3, 4 pessoas na tela? Eu queria chamar o Paulinho, chamar o William, pra todo mundo ficar naquela resenha, mas só Não, dá pra não, colocar Paulinho, um. Paulinho tem resenha não. Sem resenha. Não? Não. Olha lá, tá no Brasil, ó. Boa, Paulinho. Saudade de você, amigo. Eu quero todos vocês no Você... Caioba, tá? Quando vocês tiverem agenda, eu quero vocês aqui com a gente para passar o fim de semana, passar uma semana na Bahia. A gente tem um monte de Pô, calendário. boa, boa. Tiagão, Eu falei com o Cadu, cara, eu quero ir, me ofereci pra ir, hein? pô, deixa eu mandar um beijo pro Cadu. Você sabe que eu sou padrinho de casamento dele, né? Sei, sei. Cadu é um dos grandes amigos que eu fiz no futebol, que ajudou muito. Hoje trabalha com o Thiago e com mais um monte de craques aí. Ele ajudou muito para que a gente conseguisse fazer essa live. E esse cara Ah, aqui, chatão, Thiagão? chatão. Quem que é esse? Ah, Ney Fera, Ney Fera. Esse moleque aí, cara, esse moleque é especial, viu? Eu gosto Eu muito sou dele um também. pouco meio suspeito pra falar. A gente escuta cada coisa que falam dele, mas a gente que conhece ele, a gente vê o coração que esse moleque tem, a alegria que ele tem em jogar futebol, em
em fazer gol, em ajudar a equipe. Então eu sou meio suspeito, as pessoas até falam que eu passo a mão muito na cabeça dele, mas ele sabe que não é isso que acontece. Quando eu tenho que falar com ele, eu falo. Ele me chama de chato, que eu sou um velho chato, enfim. Mas sou um chato do bem, um chato que quer o bem dele também. Sempre que ele faz uma besteira ou outra, a gente dá um puxão de orelha. Mas ele assim, cara, as pessoas conhecendo ele pessoalmente acaba com qualquer impressão negativa que tem dele, porque ele é um moleque realmente especial. Você o conhece, você sabe do que eu tô falando, né? É. Eu sempre falo isso, a gente, como comentarista, eu sempre tento trazer um pouquinho do que as pessoas não estão acostumadas a conviver, a conhecer do cara fora do campo, né? Que ele é um craque, todo mundo sabe, mas é um moleque do bem, cara. É um moleque que tem que aprender com alguns erros que ele cometeu aí, mas é um moleque do bem e joga muito. Deixa eu te fazer É. duas perguntas para a gente mudar de assunto, que eu quero falar um pouquinho de seleção com você. Paris Saint-Germain, cara, vocês estavam voando nessa temporada. Antes dessa parada aí do coronavírus, vocês vêm batendo na trave, né? Eu acho que o grande projeto é a Champions. Você acha que chegou a hora, vocês sentem que esse ano vocês estão diferentes, torcendo para que esse corona acabe rápido, que a Champions volte? Por falar em, Kevin Trapp, o Trapp também está aqui online, teu ex-companheiro. Alemão mais brasileira. É, mulherada do site aqui da live agora gostou de falar que o Trapp tá na área. Cara bonitão, Feio pra cara gordinho. caraca, esquece, é muito feio, cara. Mas me conta uma coisa, eu acho, e aí só você pode dizer, porque você tá convivendo com ele, que ele tá mais comportado esse ano. Porque bola ele sempre jogou. Bola pra ser o melhor do mundo, na minha opinião. Mas ele tá diferente, não tá um pouquinho mais sossegado, mais focado? Então, Caio, isso, assim, eu acho que é relativo quando a gente O Trapp olha tá para os rindo da dois. gente, tá? Então, isso é muito relativo. Ô, Trap, segura aí, alemão. Então, eu acho que isso é muito relativo quando a gente olha, assim, os 2 anos anteriores, onde ele teve uma lesão grave, né, que foi no quinto metatarso do pé direito, se eu não me engano. E até chegar aquele momento da primeira lesão, ele estava muito bem. E aí teve essa lesão, enfim, praticamente acabou a temporada. No ano seguinte, a vontade que ele tinha de fazer um novo ano diferente acabou numa segunda lesão, a mesma lesão. E esse ano, graças a Deus, as coisas estão caminhando para um lado diferente. Ele está tão bem contra os outros anos e não está tendo lesão. A gente espera que isso Graças a continue, Deus. não só ele, mas como todo o elenco do Paris Saint-Germain, porque a gente sabe que o momento mais importante da temporada é esse, que chegou o coronavírus, enfim. A gente não tem como fugir disso, mas eu vejo um time preparado, Caio. Assim, se a gente vai chegar a conquistar o título, isso a gente não pode garantir. Mas uma coisa eu posso te afirmar, o grupo ele está muito competitivo, um grupo consciente de tudo que a gente tem que fazer para chegar. A gente sabe que a gente não pode só depender do Neymar, do Mbappé, do Di Maria e do Cavani lá na frente. Lá atrás a gente tem que fazer a nossa parte. E eles cuidando na parte defensiva da maneira como fizeram nos outros jogos, principalmente nesse segundo agora, contra o Dortmund, sem torcida, sem nada, que a gente sabe que a motivação vai lá embaixo. Os meninos estavam super motivados, acredito que até por causa de algumas provocações do time do Dortmund no primeiro jogo, não da comemoração do menino lá, mas Do Haaland. mas do volante que citou uma coisa no Twitter, metendo uma foto indicando que o atacante ia fazer 2 gols, enfim, o outro volante falando muito. Eu acho que isso nos motivou muito mais do que qualquer outra coisa. O diretor esportivo falando que a gente não estava preparado para esse tipo de situação, que nos outros anos a gente foi assim, aceitamos a pressão de ter que passar daquela fase, a gente não conseguia, que de repente esse seria um ponto positivo para eles, enfim, falaram um monte. E eu acho que no final do jogo a gente tirou uma grande pressão das costas. Acabamos que fizemos algumas coisas que de repente possa ter
assim, na visão das pessoas, da gente tá sendo agressivo com o tipo de comemoração, desculpa, imitando a comemoração do menino, enfim. Mas ninguém viu o que a gente passou, né, até esse jogo. Legal, Mas legal eu você vejo falar isso, um time Thiagão. preparado, cara, eu vejo sim. Legal você falar isso, porque na hora que vocês fazem a comemoração, que o Neymar mete aquela aqui e tal, assim, né? De como se fizesse yoga, que é a característica do Haaland, que tá jogando muito, aliás, o moleque mete gol de tudo quanto é jeito. É legal você explicar que é uma forma bem-humorada de tirar uma onda assim, mas que tinha mais coisa, né? Você falou do volante, do diretor. Tem coisas que o torcedor não fica sabendo, mas que a gente traz para o campo. Agora, vem cá. 200 anos de Europa. Eu quero saber o seguinte. No par ou ímpar? Messi, esse ET que joga quase nada. Cara, quem é que você contrataria para o seu time? Messi ou Cristiano? Então, Caio, não é querer ficar em cima do muro, e eu não vou ficar, até porque eu tenho uma opinião própria. Eu escolho o Messi, eu escolheria o Messi para o meu time, mas eu acho que a gente tem que tirar o chapéu pro Cristiano. O Cristiano, ele é um cara muito dedicado, não preciso conhecê-lo pessoalmente para saber a dedicação que ele tem. É um cara que se prepara para todos os objetivos que ele tem. E eu acho que a briga dos dois ela é muito boa. Quando o Messi faz um gol, ele quer fazer dois. Quando o Messi faz dois, ele quer fazer três. E vice-versa, né? Isso motiva. Eu vejo que isso dá uma motivação muito grande para ele, principalmente quando ele estava no Real Madrid. Agora na Juventus fica um outro campeonato, de repente não tem aquela briga de ser artilheiro, mas de sempre fazer o melhor para o seu time, E para né? vocês? Vocês como zagueiro é diferente na hora que você vai pegar um Cristiano Ronaldo, um Messi, um Neymar, um Mbappé, um cara desse nível pela frente? A motivação é outra. Vocês estudam muito o adversário, mas assim, o emocional mesmo muda? Cara, e se eu falasse para você que não mudaria, eu estaria mentindo. Estaria mentindo. Você enfrentar um Messi, um Cristiano, um Neymar, um Mbappé que pelo amor de Deus, nos primeiros passos dele, ele é muito rápido. Impressionante, né? Claro, claro que muda. Você tem que procurar minimizar o máximo dele pegar na bola de frente para você, de repente de lado, de costa, porque virou de frente, faz o sinal da Abraço. cruz e corre para trás. Porque tanto um contra o outro tem qualidade e dificilmente você consegue parar. Porque se você for recuando, que é a maneira que eu muitas das vezes, numa situação dessas, eu faço, para tentar fazer com que ele tome a decisão e eu reaja a isso. Uhum. Porque se eu tomo a decisão, eu vou tomar a decisão por ele. Então ele Diminuir o tá com a espaço, né? bola, entendeu? Se eu tomo a decisão na frente, ele vai me driblar facilmente. Então eu tento diminuir o máximo e fazer com que ele jogue para o lado que eu quero e ali tentar fazer alguma coisa para tentar tirar a bola. Pô, que legal. Isso é experiência, né, Tiagão? Isso aí são anos de Europa, de enfrentamento em alto nível, que talvez com 20 anos de idade a gente tenha a euforia de achar que pode tirar a bola de qualquer um. Quando você tem 30, aí você já tem a experiência de cortar espaço, de esperar que ele defina. Eu falo muito isso de goleiro, né? Às vezes eu aprendi isso com o Uhum. Tafarel. Uma vez eu saí cara a cara com o Tafarel e fiquei esperando ele definir, ou ele vir para dar o bote para eu tirar dele, ele não tomava nenhuma atitude. Eu fiquei É, esperando, chegou uma hora, eu me atrapalhei, chutei, ele pegou. Eu falei, caraca, ele não saiu. Que é é, exatamente isso, né? Ele deixou é que isso eu aí. tomasse a iniciativa para depois ver o que ele ia fazer. Vem É porque cá, se você toma a iniciativa, você toma por ele, né? Ele faz o inverso e já era. vamos falar da amarelinha? Oh, senhor. Vamos. 3 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas. Orgulho, né, Tiagão? Poder vestir tantas vezes essa camisa? Demais, cara, demais. Eu sou muito grato, sou muito grato por vesti-la. Embora nas seleções de bases eu não tive oportunidade, até porque eu estava de repente em clubes assim um pouco mais desconhecido, como o próprio América, o Barcelona do Rio e o RS, mas a gratidão imensa.
Só não foram 3 Olimpíadas porque o Paris não me liberou da terceira, né? Ah, é Da verdade, terceira né? vez. Liberou só o Marquinhos, né? Foram Liberou o uma Marquinhos medalha de porque prata e uma de bronze. a primeira foi bronze, né? Em Pequim, prata em Londres e seria ouro no Rio, né? E aí o Paris, por já ter o Marquinhos na seleção, por ter idade também, liberaram o Marquinhos e me seguraram. Senão, na pré-temporada e no início da temporada, a gente ia ficar sem a dupla de zaga, né? É. Não vou entrar em assunto da Copa aqui no Brasil, até porque você não estava em campo e o nosso propósito não é esse, é jogar para cima e falar de coisa boa, mas eu tenho uma curiosidade que é na última Copa do Mundo. Brasil e Bélgica. Qual é a sua leitura daquele jogo? Queria que você me contasse. A minha sensação, e aí eu estou falando como brasileiro, como comentarista, é que a gente tinha potencial para jogar mais do que nós jogamos na Copa do Mundo. E que nós perdemos por uma grande seleção que jogou mais bola do que a gente. Eu acho que a gente tem um defeito aqui no Brasil de sempre achar que nós erramos e nunca reconhecermos o mérito do adversário. E o time da Bélgica era um timaço. Você estava lá dentro. O que você achou? O que aconteceu? Dá a tua opinião, meu. Então, Caio, eu que estava dentro de campo, a gente tinha uma equipe que queria o mesmo objetivo do nosso e que tinha, não digo a mesma qualidade da gente, porque eu acho que nós éramos superiores à equipe da Bélgica, eu acredito nisso, mas que a seleção deles é uma das melhores, se eu não me engano, da história da Bélgica, né? Você vê É a jogadores que geração de jogam ouro que eles chamam, a né? em grandes clubes na Europa, uma seleção que está junto há algum tempo, dizer assim, da comissão técnica, bastante tempo trabalhando junto. Mas no jogo, eu vi dois jogos em um. Porque o primeiro tempo foi praticamente deles. A gente pouco criou. A gente estava com uma dificuldade incrível em conseguir manter a posse de bola e ser agressivo no momento que a gente deveria ser. Então eles estavam Surpreendeu a diminuindo. formação deles, Thiagão? Surpreendeu. O Lukaku um pouco mais, não como centroavante, um Surpre... pouco mais aberto, Surpreendeu. mexeu um pouquinho com a Surpreendeu gente. porque a gente estava de uma maneira, esperando de uma maneira, e eles jogaram praticamente com 2 atacantes, um nas costas do Marcelo e o Azar nas costas do outro lateral. E praticamente eu e o Miranda ficava sem jogador para marcar. Porque ele voltava, né, o Ele, Lukaku? ele voltava pela beirada, se o Marcelo subisse pela esquerda, ele não subia tanto para marcar, ele ficava nas costas. Num determinado momento que o Miranda não conseguia pegar, e eu ficava praticamente sobrando, mas muito longe do Azar que estava na esquerda e dele que estava lá. Eu não conseguia cobrir nenhum dos dois. Então foi um pouco pego de surpresa, tanto que no segundo tempo a gente teve menos dificuldade, a gente acertou, a gente viu que estava se fazendo de errado, onde o jogo reverteu. Tivemos O a bola primeiro do tempo empate até da deles, virada. exatamente. E eu falei com o Renato Augusto esses dias. Eu vi uma foto dele chutando assim, ele falou: Thiago, não me faça isso. É. Eu sonho com esse lance até hoje. Parece que a bola vai entrar e eu vou comemorar o gol, sabe? Então, o Grande segundo tempo, Renatão, gente finíssima. Renatão. Então, o primeiro tempo foi deles, foram superiores a nós. Mas eu acho que o segundo tempo a gente teve uma pequena vontade para poder, pelo menos, empatar o jogo. Na prorrogação a gente não sabia o que poderia acontecer, mas eu acho que, num todo, o empate seria o resultado mais justo, porque o segundo tempo também foi nosso. Também acho. E o vestiário? Eu acho que isso é uma curiosidade de todo torcedor. A gente jogou, a gente sabe como funciona, tanto quando a gente conquista o título, quanto quando as coisas não saem como a gente acontece, como a gente queria. Foi muito triste. Como é que foi quando vocês se encontraram lá? Acabou a Copa do Mundo, choro geral, cabeça erguida, como é que foi? Ah, cara, como toda eliminação, né? Causa uma tristeza, uma frustração muito grande, que é o momento ali, assim, dos mais experientes tentar manter um pouco o clima dentro do possível, um pouco mais tranquilo. E é o momento de silêncio, é o momento de cada um refletir. Todos sabiam que tinha que ser feito,
Se não fez, já não dava mais tempo de voltar. Então, é um momento que você tem que manter a tranquilidade. Por mais que seja duro, por mais que seja triste pra gente, é levantar a cabeça. Eu acho que a gente saiu de uma maneira, não digo justa, porque o futebol ele quase sempre não é justo, mas faz parte. Faz parte. Se tivesse o Brasil saído daquela partida vencedor também, acredito que eles poderiam estar com a mesma sensação que a gente está hoje. Pô, poderíamos ter feito melhor, enfim, poderíamos ter saído com um resultado melhor para nós. Mas, enfim, muitos jovens, assim, chorando muito, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se vai voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Era a minha terceira Copa e dessa foi diferente da do Brasil, porque a do Brasil eu estava na arquibancada, por mais que o choque tenha sido grande também, eu não estava lá dentro com a mesma sensação que eles estavam. Cheguei num vestiário muito triste, todo mundo muito abalado, perplexo, porque a gente não estava entendendo o que tinha acontecido. Principalmente no intervalo, eu tentei descer no vestiário e falar algumas coisas, mas era uma coisa que era quase que impossível de acontecer, que era reverter a situação. E essa da Bélgica, a gente estava bem próxima, e eu acho que a frustração maior, assim, minha, individual, é porque se eu olhasse o meu time jogando, os jogadores em cada setor do campo, eu via que a gente tinha uma condição muito grande de ganhar a Copa. Muito grande. É claro que eu acredito que a gente fez uma Copa razoável. A gente começou... Eu acho que o primeiro resultado negativo deixou a gente um pouco meio que apreensivo. Depois o Tite teve uma conversa com a gente, com o grupo, colocou a gente para cima, colocou a autoestima lá em cima. E depois ficou um pouco mais fácil assim, para a gente. Aí veio o resultado positivo, que te dá um algo mais, que aquilo te impulsiona para frente, né? E aí as coisas foram melhorando, mas eu acredito assim, o segundo jogo da Bélgica foi o nosso melhor jogo, se eu posso te falar assim, dentro da competição. Os outros jogos jogamos bem? Jogamos razoavelmente bem. Dentro da proposta de jogo dos adversários muito fechado, eu acredito que a gente tenha jogado bem. Mas o segundo jogo da Bélgica, precisando do resultado, a gente foi muito bem. Desculpa muito te bem. Cortar. O Instagram te dá só 1 hora de live. Eu ficaria mais 3 horas falando com você. Vai cair. Só para te dar um abraço. Beijo na esposa, nas crianças. Obrigado pelo carinho com a turma aqui do Caioba, viu, amigo? Rapaziada do Caioba, um beijo para vocês. Espero um dia que eu possa estar presente aí para dar um abraço em geral. Tá bom? Estamos te esperando. Vamos que vamos. Obrigado, Caioba. Valeu, amigo. Tchau, tchau.